Pronto, está resolvido. Vamos lá, Jó 14, 7 ao 9 diz assim: até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra, e o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos, como uma planta nova. Nós cremos que Deus é o Deus do recomeço. Nós temos ouvido aqui nesses dias, Deus não tem dificuldade nenhuma com recomeço. Quem tem dificuldade em recomeçar somos nós. Deus não tem dificuldade com recomeços, muito pelo contrário. Recomeçar é uma arte, contudo deveria ser algo normal para nós recomeçar. Mas a gente tem tanta dificuldade com recomeços, porque a gente se prende tanto, porque a gente se amarra tanto. Mas Deus é o Deus do recomeço. Olha para esse irmão do lado, diga para ele, seja a boca de Deus. Deus é o Deus do recomeço. E Deus fez questão de deixar claro que Ele é o Deus do recomeço na natureza. Deus estabeleceu o tempo, e logo que um minuto acaba, o que acontece? Me ajuda aí, gente. Quando um minuto acaba, acontece o quê? Começa outro. Fala comigo, começa outro. Quando um minuto acaba, começa outro, ou seja, existe um recomeço. Quando uma hora termina, começa outra. Quando um dia termina, começa outro. Quando uma semana acaba, começa outra. Quando um mês acaba, começa outro. Quando um ano termina, a gente faz uma festa danada, Réveillon e tudo mais, e começa outro. Quando as estações acabam, elas começam outra. Por quê? Porque Deus quis deixar claro que Ele é o Deus do recomeço, e que Deus não tem dificuldade com recomeços. Nós é quem temos dificuldade em recomeçar, mas Deus não tem. São muitas as oportunidades de recomeçar, portanto, não desista. Porque às vezes você está vivendo algo que você olha e falou, acabou, e você fala, agora o que eu faço? Acabou tudo, não tem mais o que fazer. Não, irmão, quando acaba, começa de novo. Deus é especialista em fazer o fim virar começo outra vez. Deus é especialista em fazer o fim virar começo outra vez. Quem crê nisso diz amém. Amém. Deus é o Deus do recomeço, e nós não podemos ter dificuldade com isso. Uma grande árvore, ou mesmo uma floresta devastada com fogo ou pela seca, só precisa de um único broto, e ela começa a crescer novamente. Então Deus fez questão de deixar claro, na natureza, nas coisas, que Ele é o Deus do recomeço. O sol nasce todos os dias e se põe todos os dias. A noite começa e a noite acaba. Por quê? Porque Deus quis deixar claro para mim e para você, que Ele é o Deus do recomeço. E por isso nessa noite eu quero falar com você sobre o poder do recomeço, o poder de recomeçar. Quem está comigo aí diz aleluia. Mesmo cortados, feridos ou secos, Deus pode fazer florescer de novo. Você pode dizer isso comigo? Diga assim comigo: Deus pode. Não, toda a igreja bem forte. Deus pode fazer florescer outra vez. Quem crê nessa palavra diz aleluia. Eu não sei, talvez você entrou aqui hoje com um problema no seu casamento. Ei, Deus pode fazer florescer outra vez. Talvez você entrou aqui hoje com um problema na sua finança. Deus pode fazer florescer outra vez. Talvez você chegou aqui com uma crise de identidade profissional. Não sei se eu troco de serviço, não sei se eu fico no mesmo. Ei, Deus pode fazer florescer outra vez. Deus pode fazer florescer outra vez, irmão. Você consegue dar um sorriso para esse irmão do lado e falar para ele: Deus pode fazer florescer outra vez. E outra vez, e outra vez, e outra vez. Porque Deus é o Deus do recomeço. Deus não tem dificuldade em recomeçar. Quem tem dificuldade em recomeçar somos nós. Mas Deus não tem dificuldade em recomeçar outra vez comigo e com você. E a primeira coisa que eu quero falar com você hoje é: mesmo cortada, ainda pode se renovar. Mesmo a árvore cortada, ela pode se renovar, ela pode voltar a viver outra vez. Eu lembro que esses dias eu vi uma foto de uma árvore. Era um pé de manga, e cortaram o pé de manga. Puf. E aí começou a crescer um brotinho novo. E esse brotinho novo, ele cresceu, e logo que ele cresceu, ele já deu fruto. E tinha uma manga enorme. Tinha um tronco mais ou menos da largura desse negócio assim, que foi cortado. Um brotinho cresceu, pequeno ainda, pouca altura, e já havia dado um fruto.
Eu não sei, talvez você está vivendo algo difícil em alguma área da sua vida, eu não sei. Mas eu sei que por alguma razão você está aqui nessa noite. Por alguma razão Deus te trouxe aqui nessa noite. E Ele te trouxe aqui para ouvir exatamente isso. Deus é o Deus que pode fazer florescer outra vez. Não importa a circunstância, não importa a área, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa se as portas fecharam, não importa se nada está dando certo, não importa se o mundo está desabando. Deus pode fazer florescer outra vez. Tem alguém entendendo aí o que eu estou falando? Diz aleluia. Mesmo cortada, a árvore ainda pode se renovar. Jó reconhece que a árvore, mesmo ferida e sem aparência de vida, pode reviver. Talvez você olhe para alguma área da sua vida e você fala, não, daqui não tem jeito mais, daqui não tem mais o que fazer. Ei, irmão, Jó está dizendo que mesmo a árvore cortada, mesmo quando ela corta e ela tomba e ela apodrece ali, você olha e falou, apodreceu, não tem mais o que fazer, é morte. Jó está dizendo assim, ao cheiro das águas, ela pode voltar a produzir outra vez. Ao cheiro das águas ela pode voltar a produzir, a frutificar outra vez. Deus é poderoso. Deus não desiste de quem foi cortado pela dor, pela rejeição, pelas perdas, pelos fracassos. Deus não desiste. Nós vivemos em um mundo onde a gente olha e fala assim, poxa vida, o mundo é injusto. E às vezes a gente passa por sofrimentos, angústias, humilhações, provações e tudo de ruim. E às vezes a gente até chega a pensar, Deus esqueceu. Deixa eu dizer um negócio, irmão. Deus não se esqueceu de você só porque você está enfrentando um problema, só porque você está enfrentando uma dor, só porque você está enfrentando uma frustração. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Deus não desistiu de você. Você pode ter sido abatido, mas não está destruído. Há esperança. Há esperança. Pastor, aconteceu algo, fui abatido, irmão, mas não foi destruído. Ainda há esperança. Chacoalha esse irmão do lado aí e fala, ainda há esperança, meu irmão. Quantas vezes você já enfrentou situações que pensou ser o fim? Vamos ser sinceros aí, irmão, quantas vezes a gente já passou por situações que a gente falou assim, pastor, não tem jeito, não dá, acabou mesmo. Quantas vezes você já viveu isso? Você se lembra? Quem consegue se lembrar de alguma situação que você passou? Você falou, não tem como eu me levantar mais. Tem alguém que lembra? E o que aconteceu, irmão? Está aí Vivinho da Silva, olha aí que bonito. Chega a estar viçoso, né? Bonito. Viçoso. Está viçoso, está bonito, tá... Viveu, irmão, atravessou. Mas na hora da dor, na hora da frustração, na hora da dificuldade, a gente pensa que é o fim. Ei, mas nós servimos ao Deus do impossível. Nós servimos ao Deus que faz o fim virar começo outra vez. E é isso que eu e você precisamos entender e crer. Nós não servimos um Deus qualquer. Nós servimos o Deus dos recomeços. Quem está comigo aí diz aleluia. 2 Coríntios 4:9 vai dizer assim, parte B, abatidos, mas não destruídos. Fui abatido, às vezes somos, às vezes enfrentamos dificuldades, problemas, provações. Abatido é uma coisa, irmão, destruído é outra coisa completamente diferente. Deus é poderoso para fazer voltar a viver. Deus é poderoso para fazer ao cheiro das águas, fazer viver e frutificar outra vez, independente do que seja. Você pode estar quebrado, abatido, cortado, mas se a raiz estiver em Deus, você vai florescer outra vez. Ainda há esperança. Se você estiver em Deus, se as suas raízes estiverem em Deus, voltará a florescer outra vez. Pois ainda há esperança. Diga comigo, ainda há esperança. Ainda há esperança. Segunda coisa que eu quero falar com você. A raiz pode parecer velha, mas ainda está viva. A raiz pode parecer velha, mas ainda está viva. O texto diz, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Pode parecer que a raiz está velha, irmão, mas se ela tiver em Deus, ainda haverá esperança. A aparência pode ser de morte,
de estagnação ou de fim, mas Deus vê o que ninguém mais vê. Deus vê o que ainda está vivo por dentro. Deus é poderoso para olhar, irmão, e enxergar aquilo que ninguém mais enxerga, aquilo que ninguém mais vê. Às vezes as pessoas olham e falam assim: Ih, aí já não tem mais jeito, aí já acabou, aí já morreu. Ei, é porque eles não conhecem o Deus que você serve, é porque eles não conhecem o Deus que você conheceu. Deus pode fazer voltar a viver, Deus pode fazer voltar a frutificar outra vez. Nós servimos ao Deus do recomeço, ao Deus do impossível. Quem está me entendendo aí diz glória a Deus. Deus vê o que ninguém está vendo. A raiz representa a essência, o propósito, o que está escondido. E às vezes a gente acaba perdendo um pouco daquilo que é a essência, daquilo que é o propósito vital e real da nossa vida, por conta das dificuldades, problemas e tudo que vai nos cercando. Ei, irmão, mas que as suas raízes nunca se desconectem de Deus. Porque se estiver conectado em Deus, irmão, ao cheiro das águas, voltará a viver outra vez. Ao cheiro das águas, voltará a brotar outra vez. Deus trabalha na profundidade, raiz fala de profundidade. Deus trabalha na profundidade da sua vida, mesmo quando ninguém está vendo. Porque as pessoas veem o que é superficial, irmão, mas Deus, quando olha, Deus vê a profundidade. Deus vê o que ninguém mais está vendo. Deus enxerga o que ninguém mais está enxergando. Deus sempre vai trabalhar na profundidade. Isaías 42:3 vai dizer assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Esse texto aqui, não esmagará a cana quebrada. Eu não sei, aqui a gente está numa região de soja, né? E o pessoal acaba entrando muito na plantação, para poder fazer as avaliações. Eles entram geralmente entra com os carros, ou com os triciclos, e quando eles entram, não sei se você já passou no lateral de BR, você vê aqueles rastros no meio da plantação, você já viu? A soja está grande, aí você vê, passou um carro aqui. Agora você imagina, se todo dia a pessoa entrar lá dentro, irmão, com o carro, aí você fica pensando assim, quanto tempo dura o plantio? Tantos meses. Se todo dia o cara entrar aqui com o carro, no final, na hora de colher, não sobra nada, porque vai esmagando a soja, né? Aquele rastro é porque a soja foi esmagada. Mas o texto diz aqui, ó, que Deus não esmagará a cana quebrada. Quando aquela soja tomba, porque o carro passa em cima, quando você passa 2, 3 dias depois, ela se levanta de novo. E sabe qual é a única maneira daquele pé de soja não se levantar? É quando o carro passa, ele é quebrado. Mas Deus está dizendo aqui que Ele não vai esmagar a cana quebrada. Sabe o que é esmagar? É quando está quebrado, você vai lá e torce o caule. Aí não tem como levantar mais. Às vezes na dificuldade da vida, irmão, a gente pode até tombar por alguma razão, por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma adversidade. Mas Deus está dizendo assim, ó, eu não vou esmagar aquilo que já foi quebrado. Ou seja, o meu papel é levantar você, não acabar de esmagar para você não se levantar outra vez. Deus não esmagará a cana quebrada. Ele diz assim, ó, Ele não vai apagar o pavio que fumega. Você já viu? Agora estavam uns vídeos na internet, o pessoal apaga a vela e aí fica aquela fumacinha subindo. Se você pega um outro isqueiro e acende o isqueiro na fumaça que está subindo do pavio, ele volta e pega fogo de novo. Só tem um jeito dele não pegar fogo, quando você pega o pavio e apaga ele. Ele não vai esmagar a cana quebrada e não vai apagar o pavio que ainda está fumegando. Ou seja, Deus está dizendo, ainda há esperança para você. Ah, passou um vendaval, pastor, e a cana quebrou, as aras da minha vida quebrou, deitou. Ei, Ele não vai esmagar, Ele vai levantar você. Passou um vendaval, pastor, e o vento foi tão forte que a vela apagou e só está o paviozinho fumegando. Ei, Ele não vai apagar o pavio que está fumegando, não, Ele vai acender, porque existe esperança para aquele que está ferido, existe esperança para aquele que está desanimado, existe esperança para aquele que já não vê mais esperança. Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus que faz o fim virar começo outra vez. Quem está entendendo aí diz glória a Deus. Terceiro e último, ao cheiro das águas brotará novamente. Olha para quem está ao teu lado e fala isso. Fala assim, ao cheiro das águas brotará outra vez.
O texto diz: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. As águas simbolizam a palavra, o Espírito Santo, a presença de Deus. Basta um sopro da presença de Deus para reacender o que parecia morto. Basta um sopro da presença de Deus. O que o Jó está dizendo? Que ao cheiro das águas, mesmo aquela árvore que já caiu, irmão, se tiver cheiro de água, ela voltará, ela vai aprofundar, ela vai buscar alimento e ela voltará a produzir outra vez. Talvez você está cansado, desanimado, talvez até pensando em parar, e Deus está dizendo para você: você só precisa de alimento outra vez. Você só precisa aprofundar um pouco mais para que você encontre os nutrientes necessários, para que você viva o extraordinário. Voltará a frutificar outra vez. Não desista. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: não desista. Voltará a frutificar outra vez. Vai frutificar outra vez. Basta um sopro da presença de Deus para reacender o que parecia morto. Apenas um sopro da presença de Deus para reacender aquilo que parecia estar morto. Não sei, irmão, qual é a área da tua vida que você precisa de um sopro de Deus, mas deixa eu te dizer, irmão, Deus é poderoso. E deixa eu te dizer, Deus está soprando nesse lugar, nessa noite. Deus trouxe você aqui para soprar sobre a sua vida, para soprar sobre a sua família, porque o projeto de Deus é fazer viver outra vez. Onde há a presença de Deus, há renovo, restauração, há novos começos. Acaso alguma coisa é impossível demais para Deus? Acaso existe algo impossível demais para Deus? Deus é poderoso para fazer o extraordinário, irmão. Deus é poderoso para te surpreender. Como Paulo diz, que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é especialista em nos surpreender. A grande questão é se nós estaremos posicionados no lugar que precisamos estar. Deus não tem problema em fazer milagres extraordinários, desde que eu e você não abandonemos o lugar que nós deveremos estar. João 7,38 vai dizer: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, irmão, existe uma água jorrando dentro de você, ao cheiro das águas, e essa água, ela jorra de dentro de você para a vida eterna, e é essa água, irmão, que vai fazer viver outra vez, seja aquilo que for, que está ao redor da sua vida, que talvez você olha e já pensa que morreu, já pensa que acabou. Não jogue a toalha, irmão. Não diga que é o fim, quando Deus ainda não disse. É Deus quem tem a última palavra na nossa vida, na circunstância. É Deus quem tem a última palavra. A pastora Natália pregou domingo passado sobre o vale de ossos secos. Deus pergunta para o profeta: acaso pode esses ossos voltar a viver? E para ser bem sincero, irmão, eu acho que o profeta não acreditava que os ossos poderiam voltar a viver. Por isso que ele responde para Deus: Deus, é o Senhor que sabe. Se eu for falar do ponto de vista humano que eu estou vivendo, só vai sair carnalidade da minha boca, só vai sair impossibilidades da minha boca. Então, Deus, para eu não contaminar com impossibilidades, eu vou dizer: é o Senhor que sabe se os ossos podem voltar a viver ou não. E a pergunta que fica é: acaso há alguma coisa impossível demais para Deus? Acaso há algo que Deus não pode fazer? Talvez o que eu e você precisamos, irmão, é nos posicionar. Às vezes é parar de falar, porque às vezes a gente, quando vai falar, a gente fala das nossas impossibilidades. A gente fala a partir do ponto de vista que nós temos, e o nosso ponto de vista é limitado, o nosso ponto de vista é pequeno, o nosso ponto de vista é mínimo, e às vezes a gente olha para uma situação e a gente não vê saída. Mas deixa eu te dizer, irmão, lembre-se, você serve um Deus do impossível. Você serve o Deus que pode todas as coisas. Você serve o Deus que ama impressionar você e fazer além daquilo que você pediu, pensou, segundo o poder dele que opera na sua vida. Você serve a um Deus poderoso. Então, irmão, não tenha medo. Se você precisa recomeçar, entenda, Deus já está com você nesse recomeço. Deus não te deixou sozinho nesse recomeço. Deus já está com você.
Jó estava cercado de dor, mas ainda reconhecia a esperança. Você conhece a história de Jó? Homem rico, homem mais rico da sua época, perde tudo que tinha, perde riqueza, perde honra, perde posição, perde os filhos, perde tudo. Jó tem 42 capítulos. Até o capítulo 2 de Jó é onde Jó começa a perder. E deixa eu dizer algo para você aqui. O começo do capítulo 1 de Jó é incrível, porque é Deus dando testemunho de Jó. Deus olha para Satanás e diz assim: você tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, fiel e que se desvia do mal. E aí o diabo vai dizer: mas também o Senhor o cerca de todo jeito, o Senhor cuida dele, tira essa cerca de volta dele para ver se ele não blasfema. E Deus diz para o diabo: pode tocar nele, só não toque na vida dele. E do capítulo 2 até o capítulo 40 é Jó, irmão, sofrendo. Aí de repente aparecem 3 amigos na história que começam a falar: a culpa é sua, foi você que errou, foi você que pecou, você é orgulhoso e tal. Mas no capítulo 42 de Jó, na parte final, eu acho lindo, porque diz assim, ó: e Deus mudou a história de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Porque às vezes nós ficamos tão preocupados conosco que nós esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor. Nós ficamos tão preocupados conosco que nós esquecemos que nós somos uma família. Nós esquecemos que Deus nos chamou para viver em comunidade, para nós nos importarmos uns com os outros. E às vezes a gente quer um milagre para nós, um recomeço para nós. A gente quer que Deus vire a chave para nós. Mas se a gente olhasse só um pouquinho para o lado, a gente veria pessoas que também precisam de oração, precisam de apoio, pessoas que também precisam de compreensão. E o que eu acho lindo é que quando Jó tira o olho da dor, quando Jó tira o olho do fracasso dele e coloca os olhos sobre os amigos a ponto de orar por eles, a Bíblia diz que Deus muda a história de Jó. Talvez o recomeço que nós precisamos não é apenas nós clamarmos a Deus e pedir: Deus, muda a minha vida, mas talvez é nós olharmos por cima do ombro um pouco e começarmos a ver pessoas que também precisam de uma oração, de um apoio, de um abraço, de compreensão. Porque o maior milagre que Deus tem para fazer na nossa vida, irmão, é quando nós deixamos de ser egoísta com nós mesmos. O Deus do recomeço, Ele não fala apenas daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. A série Deus do Recomeço fala também aquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida. Porque na individualidade nós queremos puxar tudo para nós. É eu que preciso, é eu que mereço. Deus, o Senhor está vendo, é que Deus não faz isso, mas dá vontade, né? Alguns: Deus, se o Senhor puder, me passa na frente da fila aí. Eu sei que a fila da oração está grande. Quanto que o Senhor quer para o Senhor me atender primeiro? Mas é quando nós começamos a importar com o próximo, começamos a olhar a dor do próximo. Porque Deus não quer fazer apenas na sua vida, irmão. Deus quer fazer através dela também. Deus não quer fazer apenas para você. Deus quer fazer através de você. Nós somos canais que carregam a glória de Deus. E às vezes é no momento de dor, de sofrimento, de angústia, de aflição, que a gente pensa que a gente não tem nada para dar para ninguém. É nessas horas, irmãos, que flui de nós o azeite mais precioso. Porque é quanto mais se esmaga, quanto mais a prensa está forte, que flui o azeite mais puro. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você para se importar com pessoas. Deus quer usar você para tocar pessoas, transformar pessoas. Não é só sobre você e sobre mim. Claro que nós temos um Deus que é pessoal, mas Deus também quer se revelar a outros da mesma maneira que um dia se revelou a nós. E a grande questão é: será que a gente vai fazer igual Jó?
Porque durante 40 capítulos, irmão, Jó só ficou olhando para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, e absolutamente nada aconteceu. Mas é quando foi a única vez que ele levanta a voz para orar pelos amigos. Tem convicção que se ele soubesse disso, ele já tinha orado pelos amigos no capítulo 3, porque a desgraça aconteceu no capítulo 2, ele já começava o capítulo 3, Deus abençoa meus amigos e tal. Porque é quando ele tem essa atitude que a chave vira, que o céu se abre. E talvez essa seja a resposta para você. Talvez essa seja a resposta de Deus para você. Não é só sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Não é somente as chaves que Deus quer virar para você, é as chaves que Deus quer virar através de você para a vida das pessoas. Se coloca de pé no seu lugar. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Aleluia. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. A Bíblia vai dizer em Jó 42 que depois que Jó ora pelos seus amigos, Deus restaura a vida de Jó. E Deus dá a Jó em dobro tudo que ele tinha, absolutamente em dobro tudo que ele tinha. A Bíblia faz questão de especificar. Jó viveu exatamente isso que foi pregado aqui. Uma árvore que foi cortada junto à sua raiz, mas que não se desconectou da fonte. A árvore foi cortada, aquilo que era externo foi cortado, aquilo que era externo caiu por terra, mas aquilo que era interno estava conectado em Deus. Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Ei, se as conquistas caírem, se as coisas ao seu redor desabarem, não importa. O que importa, irmão, é se as suas raízes estiverem firmadas no Senhor. Se as suas raízes estiverem firmadas, ao cheiro das águas voltará a brotar outra vez. Se as suas raízes estiverem firmadas no Senhor, ao cheiro das águas voltará a viver. Voltará a viver. Voltará a viver. Eu quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos. Se você pode, coloque sua mão sobre o seu coração. Talvez você está vivendo áreas da sua vida que tombou, caiu, mas não desanime. O que importa, irmão, não é o tronco da árvore. O que importa não é o que as pessoas veem. O que importa e o que faz diferença são as raízes, porque é isso que te sustenta, é isso que te mantém, são as raízes. E essas ninguém vê, ninguém enxerga. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Pai, que está com o coração quebrantado e contrito. Tem pessoas aqui, Pai, que estão vivendo desarranjos em suas vidas, desarranjos na área sentimental, na área financeira, não estão entendendo alguns acontecimentos. Ah, Pai, mas tem coisas que nós não entendemos, tem horas, Pai, que nós não compreendemos,
mas nós podemos confiar que o Senhor é o Deus do recomeço, que o Senhor é o Deus que faz o fim virar começo outra vez. Nós podemos confiar na tua bondade, na tua fidelidade. Nós podemos confiar no Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, fortalece as raízes, fortalece as raízes do teu povo, fortalece as raízes do teu povo, para que o cheiro das águas, volte a brotar outra vez, volte a crescer outra vez. Espírito Santo, visita agora, visita as famílias, visita a casa do teu povo. Espírito Santo, traga um tempo novo, traga um tempo novo, traga um tempo novo, traga um tempo novo, um novo começo, um novo começo. Espírito Santo, nós te louvamos, Pai. Traga essa verdade no nosso coração. Não importa, Pai, se o tronco foi cortado. Não importa, Pai, se os frutos foram apedrejados. O que faz a diferença é a raiz. O que nos sustenta é a raiz. Porque se as raízes estiverem no Senhor, ao cheiro das águas, nós voltaremos a viver outra vez, voltaremos a frutificar outra vez. Eu declaro essa palavra sobre o teu povo, eu declaro essa palavra sobre a tua igreja, que haja uma unção de alegria sobre nós, uma unção de alegria sobre o teu povo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, diga eu recebo em nome de Jesus, aplauda Ele bem forte. Tempo novo de Deus, um recomeço de Deus. Não tenha medo, não tenha medo de recomeçar. Deus já está com você no recomeço que você precisa. Deus já está com você. Quem crê nessa palavra diz aleluia. Quem crê diga glória a Deus. Aleluia. Os visitantes, já vamos encerrar os visitantes, por favor. O pessoal vai estar esperando você ali, logo depois, antes da porta de vidro à direita, na livraria, para te entregar o seu presente, amém? E domingo que vem eu espero você e a sua família para celebrarmos outra vez, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua presença nesse lugar, pela tua unção, pela tua graça sobre nós. Pai, leva-nos em paz, que seja uma semana de bênção, de graça, de favor. Que seja uma semana, Pai, onde nós veremos os recomeços do Senhor sobre a nossa vida. Pai, eu declaro a tua bênção sobre a vida de cada pessoa, sobre cada família, sobre cada lar. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, uma semana abençoada, de graça e favor abundante sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus.